apóstolo Paulo escreve esse texto aos Filipenses, e ao escrever esse texto, ele faz algumas observações, umas reflexões sobre sua vida. Nós estamos falando de um homem que chegou ao topo da sua posição. O apóstolo Paulo, ele diz que ele considera tudo como nada. Esse tudo que esse homem estava considerando não era pouca coisa, não. Esse homem estava no topo da sua plenitude. E ele diz o seguinte: ele foi circuncidado aos 8º dia, então passou por essa iniciação judaica. Ele diz: eu sou de uma linhagem pura da tribo de Benjamim, não existe mistura no meu sangue, puro sangue. Ele teve uma dupla cidadania, a judaica e a romana. Ele era membro da seita dos fariseus, os fariseus obedeciam todos os itens, todos os tis da lei. Ele perseguiu a igreja de Cristo, ele obedeceu criteriosamente às orientações da lei. Agora, no verso 7 e o verso 8, ele diz assim: tudo perdeu o valor. Tudo perdeu o valor. O verso 9, em algumas versões, na minha versão, diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão mediante a Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele diz que ele considerou tudo como esterco, ele considerou tudo como nada. Então esse homem pega tudo que ele tinha, imagina os títulos, imagina os seus diplomas, imagina tudo, e agora esse homem é impactado com o poder de Jesus Cristo. Esse homem que o apóstolo Paulo, que antes ele tinha uma posição, esse homem que talvez ele fosse um homem com muitos recursos financeiros, pela posição, pelos estudos, pelos idiomas que esse homem falava. Ele diz assim: agora, diante de Jesus, eu considero que isso tudo não é nada. O verso 7 ele diz: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei nada. Em outras versões ele diz: eu considerei esterco. Em outras versões ele vai dizer: eu considerei algo sem valor. O que no passado tinha valor, agora quando ele encontra Jesus, ele diz assim: nada disso mais tem valor. Eu fico acho muito estranho quando a pessoa se converte a Jesus, mas quer adaptar a sua vida antiga aos moldes de Jesus Cristo. Então as coisas que no passado tinha valor, continua tendo valor. Eu lembro certa vez uma pessoa dando o seu testemunho, o pastor chamou ele para dar o seu testemunho, ele dizendo dos banquetes que ele ia, dos shows que ele fazia, e foi falando, foi se empolgando, e no baixinho ele falou: ô tempinho bom. Então, ou seja, ele ainda estava vivendo aquele tempo, ele estava com saudade do Egito. O apóstolo Paulo diz assim: tudo que antes eu tinha, eu considerei nada diante de Jesus Cristo. Então ele disse: eu estou focando em Jesus, eu fiz uma entrega total. Nessa noite, eu gostaria muito de convidar você durante 2026, a fazer uma busca que dê resultado. Uma busca que dê resultado é o tema da minha mensagem. Repita comigo: uma busca. Mais uma vez. Uma busca que dê resultado. É esse o desafio que a igreja vai estar vivendo durante esse ano de 2026. Quando outras coisas têm destaque, tem uma
algo muito importante na nossa vida. O Senhor me convida a não viver mais a ilusão desse mundo, mas buscar ao Senhor, buscar no íntimo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a sua atenção, para que você possa ter paixão em estar na casa do Senhor, para que você tenha paixão em ler a Bíblia, em estudar a palavra do Senhor. É bom nós termos aqui os desafios de leitura bíblica do ano, mas quando você começa a ler a Bíblia por conta da performance, porque você tem que cumprir, você tem que terminar, então você não tem mais o desejo, mas tem a obrigação. Isso já começa a me preocupar. Nessa noite, eu gostaria que esse ano de 2026 houvesse paixão no seu coração. Estar aqui ouvindo a palavra não seja enfadonho no seu coração. O momento da palavra, tem pessoas, eu gosto do louvor, mas no momento da palavra eu saio, eu não gosto da palavra. Que isso? A palavra é a palavra de Deus. Esquece o homem, esquece a mulher, esquece o pastor, esquece o diácono, esquece quem está falando, mas mergulhe na palavra de Deus. Olha o que Jesus fala em Marcos, capítulo 7, verso 6 e verso 7. Marcos 7, verso 6 e verso 7. Jesus, ele usa uma palavra que o profeta Isaías havia dito 700 anos atrás. Jesus está dizendo, Isaías falou há 700 anos atrás. Vamos lá, a igreja lê enquanto bebo uma água. Versos 6 e 7. Este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vamos repetir a última frase do verso 6? Este povo me honra com os lábios. Verso 6. Este povo... Então, em primeiro lugar, a busca que traz resultado é uma busca que eu coloco o meu coração. E o Senhor está dizendo assim, olha, buscar-me-ei e me achareis quando buscar de todo o coração. Às vezes nós ficamos pensando assim, mas eu não sinto, mas eu não entendo por que essas pessoas falam de Jesus, eu não consigo, porque você não está buscando de coração. E o Senhor está dizendo que sempre quando você o busca de coração, ele ele facilita para que você o ache. Eu tenho um neto de 4 anos, e quando eu toco a campainha, ele está muito eufórico, da casa da mãe, vou buscar, que eu passeio com ele todo dia, eu me escondo dele, mas eu me escondo deixando o pé para fora, a barriga já ajuda, já fica aparecendo a barriga, eu escondo na parede, mas a barriga está ali me denunciando. Então eu me escondo, mas facilitando para que ele me ache, porque é uma criança de 4 anos. E o Senhor está dizendo, olha, quando você me busca, eu facilito para que você me ache. O Senhor, ele está se colocando próximo para que você o ache, para que você tenha intimidade com ele. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Apocalipse capítulo 2, do 2 ao verso 5, o Senhor fala à igreja, ele dá um exemplo da igreja de Éfeso. Interessante que o Senhor começa elogiando essa igreja. Essa igreja era uma igreja que qualquer pastor queria pastorear. E Jesus elogia a igreja. Ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Então era uma igreja de obra. Eu conheço o teu labor.
Era uma igreja que lutava. Labor significa aquele povo que não desiste fácil. Eu conheço a tua perseverança. Em resumo, é um povo maravilhoso. Eu quero estar pastoreando um povo desse, um povo de obra, um povo de labor, um povo de perseverança. Observe a progressão que a palavra de Deus dá. Obra, ou seja, eram ativos, labor, gente de trabalho, e perseverança, são aqueles que não desistem, mesmo com os percalços da vida, eles não desistem. Porém, a igreja tinha resiliência, ou seja, a igreja tinha muita garra. Porém, o Apocalipse capítulo 3 tem o verso 4. O verso 4 muda tudo. Porém, uma igreja comprometida, uma igreja que tinha isso. Aí o verso 4, coloca para mim, Hélio. Vamos lá. Tenho, porém, contra ti. Vamos lá. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A paixão que tinha no início acabou. Acabou por quê? O pastor fez alguma coisa, um irmão olhou de cara feia. Ou seja, as pessoas fazem as besteiras e o Senhor Deus que paga a fatura. Você deixou de congregar, você deixou de trabalhar, você deixou de ter a alegria de estar na casa do Senhor por causa de A, por causa de B, por causa de C. Tenho contra ti, uma igreja que trabalhava, uma igreja que prosseguia. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Era uma igreja comprometida. Mas no verso 4, o Senhor está dizendo assim: vocês abandonaram o amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Eu já contei aqui na igreja de Laranjeiras algumas vezes uma história muito interessante de um marido. Sabe que o calcanhar de Aquiles dos maridos é ter que ir ao supermercado. Eu vou ao supermercado, que dá Davi? Eu vou ao supermercado, não tem dificuldade, só dia 31 é ela que foi. Cheio, pastor Su. Eu quero dizer para você o seguinte: aquele homem, aquela mulher, ela sempre lutou para o marido ir para o supermercado. Era uma briga dentro de casa, casado há mais de 10 anos. Ela sempre te chamava: vamos ao supermercado, vamos ao supermercado. E ele sempre botava uma desculpa, nunca ia ao supermercado. Teve um dia que o marido falou assim: eu vou. E o marido foi. E quando o marido estava lá no supermercado, a mulher começou a brigar com ele: para que você veio? E não sei o quê. E começou a brigar com ele, coisa de mulher, né? Por que ele estava lá? E o negócio tomou uma proporção de briga do casal, que o pastor teve que intervir. E o pastor ouviu o marido dizendo: essa mulher é louca, essa mulher briga comigo há mais de 10 anos, porque eu não vou ao supermercado com ela. Hoje eu fui, ela sempre queria que eu fosse, e hoje eu fui, e agora está dando essa briga toda, esse BO todo. E a mulher queria falar, mas o homem estava soltando fumaça pela narina. Só que chegou a vez da mulher falar, e ela usa uma frase que ela não devia ter dito: eu nunca quis que ele fosse. O homem: eu tenho prova, você sempre pediu. Não. Aí ela falou: eu nunca quis que você fosse, eu sempre quis que você quisesse ir comigo. É coisa de mulher, né? Até quando eu vi isso aqui, deu um nó na cabeça. Tem que dar um delay para a gente processar o que é. Como é que é isso? Como é isso? Eu sempre quis que você quisesse ir. E da maneira que você foi, eu queria que você quisesse estar ali. Eu queria que você quisesse participar desse momento de comprar coisas para dentro de casa. Usando esse BO desse casal, eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca te pediu para que você o adorasse. Ele quer que você queira adorá-lo. O Senhor quer que você queira adorá-lo. Sabe por quê? Qual é a base bíblica disso? Ele não me fez robô.
Ele me fez homem com liberdade de escolha. Eu posso dizer, não quero. Então o Senhor, Ele poderia ter me feito, pronto, adore, faça isso, não, Ele me deu liberdade, mas Ele espera que eu, por amor, o adore. Então nessa noite, eu quero concluir minha palavra dizendo que o relacionamento que Deus quer contigo não é de obrigação, não é de ter nome, não é de ter carteirinha de igreja, é de ter um vínculo com amor a Ele. O Senhor quer amor. E durante esse ano de 2026, eu quero convidar você a pensar nessa busca que produz resultado. Que busca é essa? É uma busca de coração. É buscar. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor complete essa palavra em nossos corações. Que consigamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que esse ano seja um ano de busca ao Senhor em espírito e em verdade. Que esse ano seja o ano em que você seja atraído pelo poder de Jesus. Você está adiando a tomar uma decisão ao lado de Jesus, mas que esse ano seja o ano que você está dizendo, basta, eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego o meu deitar, o meu levantar, eu me rendo a Jesus. Por amor, faça isso em nome de Jesus. Amém?